Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pelo privilégio que temos, ó Pai, de nos reunirmos na Tua casa, de termos comunhão uns com os outros, e te render glória, te render louvores, e declarar, ó Pai, as Tuas maravilhas, Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pela Tua igreja, Senhor, aqui na terra, que tem salgado esse mundo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. O Senhor nos ajude a sermos a cada dia sal e luz, ó Pai. E que o Senhor esteja com cada um de nós, nos abençoando durante todo esse momento aqui, colocando as palavras certas, ó Pai, em nossa boca. Que o Senhor receba o nosso cântico, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Que o Senhor seja com cada um. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome do teu Filho. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, agora expressando em nós, que todos vejam tua glória. Brilhe tua face em nós, que todos vejam teu amor. Brilhe tua luz em nós, que Todos vejam tua glória. Brilhe tua face em nós, que
essa música que vamos cantar agora, Não Tenha Sobre Ti, é uma música que a gente, na minha família, a gente tem cantado muito esses dias, né? E eu acho que para muitas pessoas é comum esse sentimento de preocupação diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, né? De pandemia, de doenças, muitos com parentes internados, né? E realmente uma situação, e às vezes a nossa fé é de certa forma abalada, né? Mas essa canção fala que nós devemos entregar isso ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensina a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre
pode esconder uma casa sobre o monte. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós A tua luz, quem pode esconder uma casa sobre o monte. Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sol que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Venha sobre nós. venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, quem pode esconder uma casa sobre o monte. Amém. E agora nós vamos cantar mais uma canção, Devoção. Enquanto isso, nós vamos louvar também a Deus através de nossas ofertas e dízimos. Tu és Deus de graça, Deus de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me purificou. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador, se entregou por mim. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou, teu amor me cativou, minha devoção te entrego. Tu és Deus de graça, Deus de compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me purificou. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador, se entregou por mim. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou, teu amor me cativou, minha devoção te entrego. A ti, te entrego tudo que sou, teu amor me cativou, minha devoção te entrego. Vamos orar pelas ofertas. Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor enviou Jesus, que se entregou por nós. Ele já fez tudo, já pagou o preço pelo pecado. E tudo que temos, tudo que somos, rendemos ao Senhor e
te entregamos parte daquilo que o Senhor tem nos dado como oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigada por isso. Que o Senhor dê sabedoria à igreja, à liderança, para usar esses recursos de forma que venha agradar e glorificar o teu santo nome, Pai. É assim que nós oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Muito bom estarmos juntos nessa noite louvando o nosso Deus. Queria agradecer a Deus pelos serviços dos irmãos do Ministério de Louvor, porque ficou realmente muito bom. Parabéns pelo ensaio que tiveram, por a dedicação, e o Senhor os honrou, fazendo aqui um momento muito agradável de louvor ao nosso Deus. E nada melhor do que louvar o nosso Deus também com amigos que estão conosco nessa noite, e muito alegra o nosso coração. Então, eu queria que você se sentisse muito bem em nosso meio. Está conosco a Rebeca. Rebeca é amiga da Luana, né? Já esteve no encontro dos jovens, e a nossa vizinha, mora aqui perto. Então, ela é muito bem-vinda, tá bom, minha querida? Sinta-se bem em nosso meio. O irmão Abreu e a irmã Diomar, sejam muito bem-vindos, queridos, né? Tivemos um almoço muito gostoso, né, irmã Lu, irmão Igor, na casa com eles lá, uma galinha deliciosa, lá no e com o Daniel também, foi momentos muito agradáveis com os irmãos, e hoje eles estão aqui para juntos louvarmos o nome do nosso Senhor. E duas pessoas também, eu não os considero visitantes, mas aqueles amigos que estão aqui conosco, ouvindo sempre a palavra de Deus, e é muito agradável congregar com eles, que é o Hudson e a Edila, né? É uma alegria muito, muito grande mesmo tê-los conosco. Então, sintam-se bem, estamos na casa do Senhor para juntos louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Nós temos, em alguns cultos, né, apresentado a nossa confissão de fé, né, aquilo que nós cremos. E hoje nós teremos mais uma parte, o capítulo 8, né, com o Jonatas. Boa noite, irmãos. Então vamos ler o nosso ponto 8 da confissão de fé da ICEB. Esse é um momento importante, porque é um momento no qual nós somos instruídos o que nós acreditamos enquanto crentes, enquanto também denominação. Então, ponto 8, eu vou estar lendo e vai estar sendo transmitido aqui à tela. Do futuro dos crentes. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Cremos e confessamos que, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória, para julgar vivos e mortos, e para redimir o restante da criação do cativeiro do pecado. E após a morte física, os verdadeiros crentes vão imediatamente à presença de Deus. Então, em paz, conscientes na presença do Senhor, onde descansam de seus trabalhos, libertos de todo medo, de tormentos, de toda tentação e condenação, aguardando o novo corpo glorificado. Cremos que os ímpios, imediatamente após a morte, estão conscientes e já em grande tormento, passam pela pena eterna, sem esperança nenhuma, pois já condenados estão, aguardando o dia do juízo, quando sofrerão o suplício eterno, angústias e tormentos onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Para sempre, por toda a eternidade, estarão separados de Deus, a saber, a segunda morte. Isso é o que cremos e confessamos. Amém. Eu não avisei, mas quero chamar a irmã Raimundinha para fazer uma oração aqui pelo pastor. Boa noite, irmãos. Oremos.
Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, pelo início desse culto, pelo louvor tão bom, ó Deus, como é bom adorar o teu nome. Nós te agradecemos por cada vida que está nesta noite aqui e queremos te pedir em especial neste momento pelo nosso pastor Metusalém, que trará a tua palavra, que ele seja usado pelo teu Espírito Santo, ó Deus, para trazê-la de acordo com a tua vontade aos nossos corações e que possamos recebê-la, ó Deus, e a partir dela termos novas atitudes em nossa vida que mostrem a nossa santidade diária, para que possamos estar sempre glorificando o teu nome. Que haja salvação nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém? 2 comunicados. Infelizmente, nós estamos com dificuldade na internet, mas está sendo gravado, não sei se todo o culto ou só o sermão, e amanhã será disponibilizado em nosso canal. Tem até uma irmã que me ligou já tarde, pedindo o link, porque nós mudamos, perceberam que a gente mudou o nome do canal. E precisa até que nós todos façamos uma campanha de inscrição. Você possa se inscrever novamente no canal, agora é Igreja Cristã Evangélica Zona Leste. Não é isso? E aí você vai lá, se inscreve no canal e até pede alguém para se inscrever também. Vamos fazer, parece que quando mais inscritos fica mais fácil de achar, né, nas buscas. Então vamos fazer isso. Outra coisa, está funcionando também hoje o nosso berçário. Aqueles que têm crianças pequenas até 3 anos, já tem nossa salinha, preparada com muito carinho aí pelo irmão Igor, Daniel, e nós queremos orientar que você que tem seu bebê até 3 anos de idade, possa estar também indo até lá e usufruindo do espaço que é próprio para esse momento. Vamos então abrir nossa Bíblia para dar continuidade à série de sermões, uma série bem curta, na carta a Tito. A carta a Tito. Carta escrita pelo apóstolo Paulo. Você que acompanhou pela internet no domingo passado, o irmão Igor fez a exposição do capítulo 1. Eu farei a exposição do capítulo 2 da carta que Paulo escreveu a Tito. Abra aí, para que possa acompanhar. Vocês perceberam desde o domingo passado o objetivo dessa carta? É uma carta pastoral, aonde o renomado teólogo, pastor, plantador de igreja, apóstolo Paulo, ele orienta um dos seus filhos na fé sobre a organização de uma determinada igreja. Não é isso que está lá no versículo 5? Olha, veja lá. Capítulo 1, olha, vai acompanhando aí. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz: por esta causa te deixei em Creta, uma ilha, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, o objetivo foi de instruir como é que se daria, como é que deveria ocorrer a organização de determinadas igrejas locais, em determinadas cidades. Aí ele segue e dá aquela lista de características fundamentais para os líderes da igreja, que aqui ele chama de presbíteros. Presbíteros, que nada mais é do que os líderes. Alguns define essa palavra como bispo, como supervisores, como líderes espirituais. E a lista, as características são bem fortes que o Senhor requer daqueles que estão
liderando o seu povo. Afinal, queridos, o que é a igreja? Uma igreja, ou a igreja. Nós já ensinamos aqui que a igreja do Senhor é constituída de todos os que são chamados de fora do mundo, ou chamados do mundo para fora deste, e inseridos na comunidade dos salvos. E essa comunidade ela está desde o Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Isso a gente chama de igreja universal, que não é a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal é aquela que é composta de todos os salvos em todos os locais. Essa igreja, ela se apresenta de forma objetiva e visível em comunidades locais. Aqui em Teresina tem várias. E a Igreja Cristã Evangélica na Zona Leste é uma destas comunidades locais que compõem a Igreja do Senhor no mundo. Aprove o Senhor, numa determinada época, dentro do tempo que nós estamos vivendo aqui, nesses 6 anos, constituiu um povo nesse local, com estas características aqui, e aqui se congregar, se reunir um povo cristão que crê da mesma forma, não digo identicamente, mas tem uma confissão que segue, um povo que segue a Cristo, e aqui está esta igreja local. Então, a instrução que Paulo deu para Tito, isso há 2000 anos atrás, ela é válida hoje. Para quem? Para a Igreja Cristã Evangélica na Zona Leste. Você que faz parte dela, receba essa palavra como para você. E você que ainda não faz parte, é convidado a se inserir nesse conjunto de irmãos que creem no Senhor Jesus e são salvos por meio da fé nele. Então, isso foi dito. E o Senhor diz aqui que os líderes têm algumas responsabilidades, e são bem sérias. As responsabilidades dos presbíteros, dos líderes. Tem o presbítero regente, né? Que é o pastor, e tem os demais líderes, que nós aqui também entendemos que são diáconos. Os líderes da nossa igreja, eles são tanto diáconos quanto presbíteros, como diz a palavra. E eles têm uma função muito séria. Olha só, olha para o texto agora. Veja o versículo 1. Versículo 1. Paulo diz para Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Ele está dizendo: olha, Tito, você tem a responsabilidade de falar o que convém à doutrina sadia, que é a doutrina do Evangelho, que é o ensinamento correto da palavra de Deus. Primeira responsabilidade que eu encontro nesse capítulo 2. Agora eu vou com vocês andar um pouquinho mais, ainda sobre o falar. Versículo 15, outra responsabilidade dos líderes, do pastor, dos diáconos, dos presbíteros. Os diáconos, aquele que é eminentemente diácono talvez não tenha responsabilidade quanto a isso, ele é mais de servir às mesas. Mas o que é que diz aqui, ou de ajudar na obra social da igreja? Mas diz o versículo 15, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Diz estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreza. Veja que responsabilidade grande tem o pastor, primeiramente, e o corpo de líderes da igreja. Eles têm responsabilidade de ensinar a sã doutrina e de exortar, aconselhar, animar, mas também de repreender. Diz o texto aqui. E eu sei que você não é alienado, bobo, para ser ensinado ou repreendido por qualquer pessoa. Você não, e Deus sabia disso.
Por esta razão é que, se você ler bem atentamente o capítulo 1 e o capítulo 2 de Tito, vai ver que essa liderança não é para ser exercida por qualquer um. Por qualquer pessoa que chega e diga: eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou conselheiro da igreja, eu sou diácono. Não, não é assim. Tem que haver, primeiro, a delegação da parte de Deus e o reconhecimento da comunidade local, que vai identificar aqueles irmãos que têm as características próprias para exercer esse ministério. E Paulo estava dizendo: olha, Tito, organiza essa igreja aí em Creta. Faz isso. E ele agora tem essa árdua função, tanto de ser e de ensinar como deveria. Veja que isso aqui eu estou me atendo às questões relacionadas ao falar. A você ter que falar. Mas não é só isso, ele reforça. Olha agora, eu quero que você olhe comigo agora para o versículo 7. Outra responsabilidade grande do pastor. E nenhum pastor deve fugir disso. Nenhum líder de igreja qualquer deve fugir disso. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Versículo 7. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aí ele se identifica com Tito e com os demais líderes a nosso respeito, nós, os líderes. Vou repetir porque é importante aqui. Ele coloca uma carga muito grande de responsabilidade na costa do líder. Não é isso? Nas costas dele. Torna-te pessoalmente padrão, primeiro, de boas obras. De boas obras. Não vale para o líder da igreja ou para os líderes da igreja essa ideia de dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não se aplica. Qual é o modelo? Eu mesmo. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Isso não é fácil. Eu que o diga, irmãos, ao longo desse quase 20 anos de ministério, quando a gente se acha fora desses padrões aqui, dá vontade de dizer: rapaz, eu acho que eu não sirvo para isso. Não me acho tão enquadrado dentro dessa exigência divina, dentro desse padrão. E a gente se esforça, nem sempre no nível que deveríamos, ou alcançamos esse padrão. Mas o pastor tem que ser padrão. Hoje eu estou aqui com vocês, e qualquer pastor que se propõe, qualquer líder que se propõe a liderar vocês devem ter essa santa exigência de que ele seja um padrão de boas obras. Se ele não for um cara de boas obras, alguém de boas obras, isso aí não é líder de Deus, não. Isso aí não é escolhido da parte de Deus. E mais, padrão de boas obras. E como é que ele deve proceder no ensino? No ensino mostra integridade e reverência. No ensino mostra integridade e reverência. Integridade, reverência e irrepreensíveis, no versículo 8, qualificam o compromisso adequado com a doutrina. O compromisso adequado com o ensino. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Não é só o padrão de conduta, mas até a maneira de falar do líder. Paulo orienta que seja observado. Diga: olha, você agora vai escolher os presbíteros, vocês agora vão escolher os líderes. Mas olha, esses no ensino têm que serem íntegros, reverentes e ter uma linguagem sadia. A gente sabe o que é isso. O que é ter uma linguagem sadia? Coerência, integridade, falar e viver. Não ser incoerente, não falar. Aqui diz uma coisa, acolá diz outra. Para um irmão tal, diz alguma coisa, para outro não. Não é assim que deve acontecer. Ele deve mostrar integridade, reverência no ensino. Aí eu fico com esse termo reverência, eu me lembro
de um determinado pastor, muito famoso aí, porque ele é extremamente jocoso no púlpito. E eu tenho dificuldade tremenda de assistir um sermão dele. Sei que tem não sei quantos mil seguidores aí. De como é que a pessoa consegue ensinar a palavra de Deus com irreverência, com gratice. Não estou falando de que uma história assim engraçada, ou algo, até uma piada culta, que se é que exista, possa ser feita do púlpito. Não estou dizendo que em algum momento isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que o ensino da palavra de Deus deve ser feito com reverência, com cuidado. Estou tratando aqui do destino eterno das pessoas. Eu não estou falando aqui uma coisa por menos. É algo muito importante. Então, queridos, eu estou aqui novamente trazendo ensinamentos que vocês já tiveram contato domingo passado, que o irmão Igor falou, e ao longo das nossas exposições aqui também tiveram. Não há muita inovação no sermão de hoje. O que há é a repetição de determinadas lições que são fundamentais para que saibamos tanto como escolher, como também perceber, identificar os líderes cristãos. Assim deve ser as pessoas. E eu sei que eu poderia aqui fazer uma meia-culpa e estar aqui tentando dar uma interpretação diferente para o texto, porque eu sou pastor, porque eu também faço parte do conselho da igreja, de aliviar, mas não é bem assim. Não, eu acho que é algo sério mesmo, e que não... Um dia desse eu disse para um colega, ele é pastor de uma região e estava procurando um obreiro para um campo. E eu disse, olha, pastor bom não se acha em qualquer esquina. Tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Porque na pressa, muitas vezes, tem uma igreja ocular sem pastor. Nós precisamos de um corpo de líderes na igreja, temos que fazer, vamos atrás, tem que ter aqui tantos. E muitas vezes nós flexibilizamos determinadas características bíblicas que não podem. E nós prejudicamos a palavra de Deus, ou a igreja de Deus. E não é isso que nós queremos. Afinal, a igreja... Como diz agora, eu chamo sua atenção para o versículo 11, a igreja é um produto da graça de Deus. A graça de Deus, veja o versículo 11, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Essa manifestação da graça de Deus, depois que olharmos direitinho aqui, fazendo uma acurada investigação, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí nós vamos dar uma olhada nos versículos anteriores e vamos ver que aqui ele faz uma lista de diferentes tipos de pessoas na igreja que que foram chamados pela graça e que agora merecem toda a atenção da parte da igreja, para que possam o quê? Crescer, para que para que sejam purificados esse povo que é de Deus, se torne povo zeloso e de boas, diz aí o versículo 14, como é que está aí? Zeloso e de boas obras. É isso que Deus quer dessa igreja, é isso que Deus quer da sua vida. Por isso ele pensou em tudo, inclusive nos seus líderes, nos líderes da igreja. Ele não chamou você e deixou você solitariamente vivendo aí sem uma liderança. Tem gente que quer ver assim, né? Hoje tem a onda dos desigrejados, que vivem a ermo, que gostam de igrejas, mega igrejas, onde ele sequer é reconhecido. Entra lá, ouve uma boa música, até um sermão, mas ele diz, eu não quero compromisso. Aí vivem por aí, ele exposto a todo tipo de perigo,
Mas não, esse povo foi chamado para dentro de comunidades locais, de igrejas. Como uma igreja local pode ajudar a vida de alguém? É fundamental. Aprove, Senhor, que você está aqui, meu irmão. Você faz parte da igreja. Nós não pretendemos aqui achar que somos perfeitos, uma comunidade de perfeitos. Não. Nós somos uma comunidade de pessoas regeneradas que estão em processo de purificação e de santificação. E dentro dessa dinâmica processual, Deus constituiu e quer constituir líderes para que lhe ajudem, para que digam, olha, é por aqui, é desse jeito. Aqui, por isso é que esse púlpito aqui é ocupado com muito zelo por pessoas que são... Você não vai ver a gente convidando aqui para a conferência, pessoas que têm má fama, pessoas que não têm uma boa doutrina. Não, tem muito cuidado aqui. O nosso estatuto prevê, os pastores, o nosso corpo de conselheiros é muito criterioso quanto a isso, porque a gente sabe que é daqui que emanam as ideias, os conteúdos que podem acabar com a família, acabar com uma igreja. E a gente tem muito cuidado quanto a isso. E ele diz, olha, essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Com o objetivo, educa-nos para a santidade. Versículo 12, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então a graça se manifestou salvadora apenas para salvar, para trazer salvação? Não. A graça, ela é eficiente no processo da santificação. Porque a gente pensa uma coisa. A graça, nós estamos no tempo da graça. E Deus é gracioso e me justificou. Me salvou. Pronto, acabou o processo, acabou a utilidade da graça? Não. Nós também, a presença graciosa de Deus, por meio do Espírito Santo, ela vai diariamente melhorar-me. Ela vai me santificar. A santificação também é uma concessão da misericordiosa graça de Deus. E aqui está muito, muito claro. Essa graça educa-nos. E outra coisa que a graça faz, a qual, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela me educou para a santidade e ela me sustenta na esperança. Não é isso que está no texto? Ela me sustenta em esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós acabamos aqui de confessar alguns dos artigos da nossa confissão de fé, e nós temos a esperança viva na volta física, visual do Senhor Jesus, pessoal. Ele vai voltar para arrebatar-nos, para nos tirar do mundo de pecado. Em algum momento isso vai acontecer. Nós cremos assim. E aqui está evidenciado que a graça, ela sustenta-nos na esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, que a si mesmo se deu por nós, para remir-nos, comprar-nos, para purificar um povo exclusivo, zeloso e de boas obras. Esse é o conteúdo, esse é a fonte da constituição da igreja. Então estamos inseridos numa igreja que prega a graça, que vive a graça, também num processo de santificação. E aí, voltamos agora ao versículo 2, e ele dá uma lista de orientações que a gente vai passar rapidamente, como foi já explicado. Nós não vamos ser exaustivos nessas disposições, mas a gente quer deixar claro algumas coisas. Tu, porém, está falando para quem? Para Tito. Fala o que convém a sã doutrina. Fala. O teu ministério de liderança espiritual, ele deve ser marcado pela fala, pelo ensino, pela orientação. E ele diz, fala a quem?
Versículo 2. Do capítulo 2 de Tito. Veja lá, não perca o olhar. Quanto aos homens idosos, o que é que aquele jovem pastor deveria falar? A gente diz jovem, ele era talvez um pouco mais velho do que Timóteo, mas também não era um pastor muito experiente. Era filho na fé do apóstolo Paulo. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Essa é a orientação que sempre a gente vai dar para os cabeça branca da igreja, né? Para os homens idosos. Olha, seja temperante, seja respeitável, sensato, tenha uma fé sadia, seja constante no amor. Essa é a orientação. Não é fácil repreender ou orientar uma pessoa mais velha do que você, mas se é pastor, vai ter que fazer isso em algum momento, né? Chamar, olha, querido, tem que ir por aqui. Isso é a recomendação que deveria, do procedimento do líder, e aqui eu estou aplicando tanto a figura do pastor, quanto ao corpo de presbíteros, a liderança da igreja, em algum momento vai pedir, chamar esses irmãos e dizer, vocês têm que ser isso, né? Dessa forma. As mulheres, versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então as mulheres idosas, elas devem o quê? Ser sérias. Sérias. Ser sério não quer dizer que é sisudo. O pastor de vocês é muito criticado. Minha mãe mesmo, quando me vê pregando, diz, meu filho, você está muito sério no púlpito, né? Ela dizia isso quando eu era mais jovem. Não sei se eu melhorei, né? E assim, não é ser sisudo. Se você puder dar um sorriso, ser uma pessoa mais simpática, tudo bem. A seriedade não é você, a cara fechada, não é que você não vai brincar uma hora, não vai estar ameno e tal. Esses líderes aí é que dizer que não gostava de mostrar fraqueza, sempre tem que mostrar que estava muito sério, muito comprometido com a sua função de líder. Não é assim, mas deve haver seriedade no procedimento. Não caluniadoras. Olha, isso aqui é sério. Não caluniar é não atribuir, a calúnia é você atribuir um crime a outra pessoa que ele não cometeu. Ou uma coisa, falar mal de alguém, caluniar. Não sei por que ele falou aqui para as mulheres, né? Quanto às mulheres idosas, né? Não sejam, que sejam sérias no seu proceder e não caluniadoras. E não escravizadas a muito vinho. Não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, mestras do bem. É isso aqui que se espera de uma mulher cristã, já de certa idade. E a gente não vai fugir disso. Não vai fugir dessa questão aqui. Quantas a mulher deve ser assim, né? Mestras do bem. Até porque a expressão mestras do bem tem um conectivo aí. A fim de... Aí nós vamos passar para esse conectivo. Antes eu chamo a questão aqui para a não escravizada a muito vinho. Eu digo assim, se puder, não beba. Não beba. Eu fui criado, não é pecado ingerir vinho. A Bíblia não proíbe completamente a ingestão de bebida alcoólica, do vinho, da cerveja ou de qualquer outro. Eu nunca fui acostumado a isso. E acho que eu já estou velho para isso. Então, a recomendação que eu dou é que você não beba de jeito nenhum. Né? Não beba, há muito vinho, então para tomar um pouco? Não tome não. Se você não tomar até, se você gosta de uma taça de vinho e de algo assim em ocasiões especiais, não é proibido. Mas a recomendação aqui é que as mulheres não sejam escravizadas a muito vinho. Talvez seja um problema específico lá da ilha de Creta. A gente induz que havia ali um problema, as mulheres estavam bebendo, viu? E é porque era 2000 anos atrás. Se fosse hoje, é que o negócio era sério, viu?
que algumas mulheres hoje bebem mais do que os homens. Eu tive em alguns eventos aí que eu fico com vergonha. E meu Deus do céu. Antigamente a mulher tinha toda uma... Eu tenho uma amiga, que é amiga, eu tenho um amigo. Eu disse para ela, olha, eu não gosto quando você fica postando com essa garrafa de cerveja na sua frente. Isso não cai bem. Me disseram também já isso, né? Depois não faça isso não, né? Não é bonito isso aí não. Né? Uma mulher, aí está no shopping com aquela torrezona do tamanho de um trem. Né? Eu digo, que negócio feio. Eu acho feio e não recomendo. Não gosto. Para mim, homem é feio beber, mas mulher muito mais. E aqui Paulo diz, olha, não sejam escravizadas a muito vinho. Esse negócio dessa... empoderamento feminino, né? E agora a mulher faz a questão de se autoafirmarem bebendo. É uma maneira de afirmação hoje. Absurdo, né? Então, o Paulo diz aqui que não sejam escravizadas a muito vinho e sejam mestras do bem, professoras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a quê? A amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Eita, se as feministas ouvirem esse sermão aqui, vão me processar amanhã. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Você não quer que a palavra de Deus seja difamada? Que a Bíblia seja criticada? Então olha o que está dizendo a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Você, mulher mais velha, seja mestra do bem e instrua as jovens. O quê? Primeiro, o que é que as mulheres da igreja devem instruir? Olha, ame seu marido. Dedique seu marido. Aqui eu quero dar uma recomendação. Lembrei de uma coisa aqui, vai vindo e eu não posso ficar comigo, não, né? Até porque eu não planejei. Hoje mesmo eu excluí do meu Facebook uma irmã. Eu digo que eu não sou pastor dela, eu não tenho contato. Se em algum momento eu puder falar, né? Mulher que tira 30 fotos sozinha, como quem está se oferecendo, né? Eu não vejo ela com o marido, não vejo ela com acompanhada da família, e aí o pessoal, linda, gatona, embaixo. Pelo amor de Deus, né? Isso não está bem. Eu sei onde é que isso vai dar, porque já deu. Outra que eu vi do mesmo jeito, hoje separou do marido. Então, mulher, não estou dizendo que ninguém pode tirar uma fotozinha só de vez em quando. Eu estou falando é que bonita é quando você tira do lado do marido, né? Ali, que dá o quê? Eu amo meu marido, eu amo minha família. E isso é uma coisa que é bonito em algum momento. Não estou falando que demais também, que isso não é bom, né? Então, amarem o marido e a seus filhos. Tem pessoa que tem vergonha de ser casada e ter filhos, né? Hoje as mulheres estão com essa ideia. E a gente aqui na igreja não tem compromisso com esse tipo de gente. Se sentar no banco da igreja, se sentar numa roda da união feminina, vai ouvir isso aqui. Vai ouvir isso aqui, o que diz a palavra de Deus. Digo, olha, você tem que... Primeiro, a responsabilidade é com seu marido e seus filhos. Não estou falando que a mulher não trabalhe fora. Olha o que eu estou dizendo aqui. Não estou aqui exagerando nisso. Que ela não tenha seu salário, tenha sua renda, não é isso. Agora, não podemos tirar a responsabilidade da mulher casada, cristã, disso aqui. E essas mulheres mais velhas devem ensiná-las nesse processo a serem sensatas, honestas e boas donas de casa. Bondosas e sujeitas ao marido. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isso tudo no contexto de amor, de compreensão. Aqui, o fato de mostrar isso aqui não tira nenhuma grama da responsabilidade do homem de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E até de aliviar determinadas responsabilidades que repousam sobre os ombros das mulheres. E aqui, o pastor está dentro de todo esse processo aqui. O pastor e os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja, estão aqui dizendo, olha, façam isso, orientem nisso, se sentar, o meu casamento está em crise, pastor. O pastor vai rodar, se ele for comprometido, mas vai voltar para cá. Diga, faça isso, né? Seja um exemplo para o seu marido. Se ele está querendo discutir com você religião, não discuta. Seja um exemplo.
e você vai ganhar ele só com o exemplo. É o que diz a palavra de Deus. As mulheres aqui têm essa responsabilidade. As mais velhas e as mais jovens. E os moços, os jovens, ó os jovens aqui, estão com carta branca? Porque são jovens? Não, eu sou jovem. Não. Quanto aos moços, como é que deve ser a instrução da igreja? De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aí ele diz, torna-te pessoalmente. Ele faz a conexão aqui porque Tito era jovem. E lá para Timóteo ele vai dizer, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Ninguém te despreze a tua mocidade, né? Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você é novinho? É um pastor novo? Você é alguém? Não tem problema. Você vai ganhar pelo exemplo. Não é porque tem lá um bocado de gente de cabeça branca, já de muito tempo, que vale de respeitar. Se você seguir o critério bíblico, se você é um diácono novo, é um líder novo, mas se você for um exemplo, ninguém vai ficar aqui metendo o dedo no seu olho, apontando os seus defeitos. Mas não tem concessão. Aqui diz, olha, os jovens que sejam o quê? Torna-te pessoalmente. Estou falando dos líderes, porque sobre eles repousa o exemplo. Mas aqui a exortação é para toda a igreja. Aos jovens, para que sejam criteriosos. Você tem critério? Um jovem criterioso é muito bonito, né? Muito criterioso, que sabe se colocar. Eu poderia ter sido melhor na minha juventude. Mas é o seguinte, cada um de nós, você que ainda tem até os 20, depois de 29 anos já não é mais jovem não. Mas até os 30 anos ainda é jovem. Você ainda tem chance de, né, usufruir da juventude com sabedoria. Juventude com sabedoria. Menino novo, mas muito sábio, tem futuro, né? Muito futuro. Ele diz, seja criterioso, né? Não vá ser afobado, não. Analise as coisas. Será que dá certo? Pergunta para o pai. Pergunta para um irmão mais maduro da igreja. Pergunta para o pastor. O pastor, que se for sério, ele vai lhe dizer. Ele vai dizer, olha, eu tenho preocupações quanto a isso. Eu acho que não dá certo. Se fizer a pergunta, a conselheiros ou a pessoa cristã vai dizer, então os jovens que sejam criteriosos, e você torna-te padrão, você é um jovem, então seja um padrão. Então, aqui é pastoral essa carta. Não há novidade, só o reforçar de orientações paulinas de outros textos. Estamos diante de uma orientação clara de como deve ser uma igreja, feita por líderes realmente comprometidos e com um exemplo pessoal, que ensinam o evangelho e instruem as diferentes classes de pessoas, pois a prova é que a verdade de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora. E ele continua dizendo, linguagem sadia e irrepreensível para os adversários não sejam envergonhados. Aqui, ainda falando sobre, no caso, a pessoa própria de Tito, o versículo 7 até o versículo 8. Ele diz, olha, para que não dê ocasião, crítica, é complicado esse negócio de dar liberdade. Eu não sou advogado de charlatões. E a cada dia eu fico mais... charlatão, que eu estou referindo aqui, falsos líderes religiosos. Eu não gosto de alisar, não. Não, mas tentar racionalizar. Essa semana eu estava sentado numa mesa com um deputado. E a gente começou a conversar. E ele falando dos evangélicos, contexto político. Ele disse, evangélico sério é uma coisa, mas igual a... Aí citou o nome de alguém. O que é que eu pude falar? A conversa saiu, chegou alguém ali, e eu digo, é complicado aqui, porque se eu for dar uma de defender aqui, eu vou me queimar todinho. Então, não vou falar muito a favor, não. Vou mudar a conversa para outro rumo. Porque não adianta, irmãos. Existe realmente uma gama de pessoas que se autodenominaram líderes, referências espirituais, e não são.
E aí termina enodoando, termina causando, dando o quê? Diz aqui, ó. Para que o adversário não seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Mas é assim que deve se proceder. Aí continua: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de nosso Deus. Não estamos aqui, e o texto não está tratando da questão da escravidão. Ah, mas está legitimando a escravidão aqui? Tá, não. Se olharmos no contexto das Escrituras, é a opressão. A escravidão, que era uma realidade nos tempos de Jesus, e foi até um dia desse aqui no Brasil, a escravidão negra, ela não se sustenta na palavra de Deus. A dignidade da pessoa humana, esse princípio, inclusive, que está lá na carta de fundação da ONU, ele tem forte embasamento bíblico. O homem é a imagem de Deus. É o ser mais nobre criado pelo Senhor, até mais do que qualquer animal. No entanto, no tempo do apóstolo Paulo, era uma realidade. E ele não quis aqui ser revolucionário nesse ponto, dizer, olha, nós devemos fazer. Se olharmos no contexto, nós vamos ver que há aqui ele dá umas pinceladas, já mostra, dá alguma base para que houvesse uma emancipação também nesse campo. No entanto, aqui ele está orientando como é que deve ser a convivência. E como não existe escravos hoje, nós aplicamos isso aqui para os empregados. Quanto aos servos, que sejam tudo obedientes ao seu senhor. Aos patrões e empregados. Nas últimas exposições de Efésios, nós tivemos aqui, o Daniel até pregou em cima disso, de como deve ser o procedimento do empregado. Estou falando daquele que trabalha, daquele que está sob a ordem de alguém. Deve ser respeitoso, não furtar, nem o horário. Pelo contrário, prova de fidelidade. Porque é bonito o empregado, alguém que está sob a orientação de um senhor, de um patrão, de um chefe que realmente seja um exemplo. Pode até ganhar aquele patrão. E o patrão deve ter um coração largo. Não tratar ninguém com indignidade, ou coisa feia. É quando você vê que aquela empregada, aquela secretária do lar, ou mesmo de um estabelecimento, e o patrão gosta de humilhar, fala com grosseria. Isso não tem embasamento. Não, nenhum que faz isso pode dizer que está fazendo porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Não. Tratar com respeito. Não é que você vai permitir que a sua empresa, que a sua casa vire uma bagunça, né? Vira uma bagunça que o seu subordinado, aquele que trabalha para você, faz o que quer. Você não está preparado para ser chefe. Não é isso. Mas tem que tratar com dignidade. Assim como aquele que está sobre a liderança, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, tenha respeito e possa realmente honrar o nome do Senhor, porque isso orna, olha a expressão, ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, torna bonito o evangelho. E, rapaz, esses funcionários aí que são crentes aqui são um exemplo, viu? São um exemplo. Esse irmão aqui, ele realmente é uma pessoa muito comprometida. Não é de fuxico, não é de enrolar, não é de passar os outros para trás, né? Não fica pedindo dinheiro emprestado aqui dentro da instituição, né? Tem aquele cara que sempre pede dinheiro emprestado na instituição, né? E aí é uma pessoa exemplar, chega no horário, cumpre a função dele, não é de ficar envolvendo em conversinhas. Então, é isso que Tito deveria ser, os presbíteros deveriam ser e todo o povo deve ser, povo cristão. Esse é o ideal, queridos. Essas cartas aqui, elas são bem leves. Dá para a gente entender claramente o que o Senhor quer por meio dessas cartas que foram preservadas. Assim é a rotina de uma igreja consciente. E é assim que nós queremos que a nossa igreja seja. Nós estamos numa fase, eu estava aqui refletindo sobre a igreja, nós estamos numa fase de consolidação de identidade na nossa igreja. Nós tivemos no nosso tempo de
de plantação. Daniel até fez um projeto aí que ele usou uns termos ligados à medicina, né? Ou à obstetrícia, que a irmã Sara sabe muito bem, né? Que depois vou apresentar o projeto que ele fez com muito carinho, para a gente analisar. Ele disse que ele usou o termo lá que tem o período da concepção, o período da gestação e o período do nascimento, né? Então, nós estamos, já teve a concepção, nós já teve a gestação, já nasceu a igreja, mas eu acho que ainda está alcançando ainda a maioridade civil, né? Aquele período que a gente está se organizando e estamos nos apresentando diante de Deus, dentro da sociedade, com características. E uma marca que deve sempre ter na nossa igreja é de buscar cumprir o que diz a palavra de Deus. E isso vai depender do tipo de liderança que temos, do tipo de membresia que temos. E todos nós somos responsáveis por buscar isso. Porque a graça do Senhor, ela nos visitou. Ela se manifestou salvadora. O Senhor já veio. Ele se deu por nós. E agora Ele está separou o seu povo, está separando ainda, chamando outros. Venham, os eleitos estão sendo chamados. E Ele está constituindo um povo zeloso e de boas obras. E você faz parte desse povo. Nós fazemos parte desse grupo e queremos nos comprometer ainda mais com esse grupo, sob pena de estarmos perdendo tempo, de estarmos a ermo nesse mundo, completamente desorientados. Eu vou para a igreja, sento na minha cadeirinha lá, volto, pego minha Bíblia, boto debaixo do braço. Tem vezes que nem levo, vou mesmo no celular mesmo com a Bíblia, e aí vou e fico por aí. Lá na faculdade eu ficar calado, não sei se eu sou crente. Não sei se é bom dizer, porque pode me excluir de alguns grupos lá, de alguma coisa, né? Então não vou falar que sou crente não, porque de repente lá no clube social, na sociedade que eu tenho lá nas empresas, não vão ser bom. Aí você fica nesse chove não molha. E sabe como tem uma igreja que estava assim, o Senhor disse assim, olha, quem deras fosse frio ou quente. Te decide. Estou a ponto de vomitar-te. O Senhor disse para uma das igrejas da Ásia. Seja um crente nota 10. Sejamos uma igreja com princípios, tenhamos uma liderança capaz, porque assim nós vamos cumprir a nossa missão no mundo. Vamos orar nesse momento para concluir. Bondoso e eterno Deus, graças te damos por essa noite de aprendizado da tua palavra, de louvor, de ofertas, de ofertórios, de honras que foram prestadas a ti. E agora o teu povo aqui reunido se depara com esse texto tão claro, tão desafiador, no que diz respeito à tua expectativa da igreja, dos membros e também da sua liderança. E queremos pedir-te graça para poder nos adequar às tuas expectativas sobre nós. Que haja da parte de cada membro desta igreja, seja ele batizado já ou ainda não, seja ele já arrolado no rol de membros ou aqueles que se vão se associar a essa igreja. Que todos nós tenhamos esse compromisso. Queremos ser uma igreja exemplo, modelo, como era a igreja em Tessalônica. Não para nos afirmarmos diante dos outros, mas sobretudo para te agradar. E nesse processo, nós contamos com a participação efetiva do teu Espírito Santo, para que possa incutir em nós o desejo de cumprir a tua palavra. O compromisso com a fidelidade da tua santa lei. Que não haja da parte de nós nenhuma fuga, nenhuma distração, nada pode nos tirar do compromisso que é exposto, explícito na tua santa palavra. Ó Deus, abençoa cada irmão aqui. Nesta semana, Senhor, no próximo domingo estaremos escolhendo o novo corpo de líderes da tua igreja. Que o Senhor confirme os nomes que tu já escolheste e usa cada irmão para apontar, para chancelar, para concordar com aqueles realmente que estão
próximos, mais aproximados ao padrão bíblico, e que eles sejam, ó Deus, escolhidos pelo Senhor, sejam homens consagrados, que venham te honrar, que venham dignificar o teu nome, que eles sejam exemplos de boas obras, homens comprometidos na palavra, no ensino, e possam, ó Pai querido, possam eles, ó Deus, estar realmente contribuindo, facilitando a vida cristã, tanto dos membros mais antigos como dos novos convertidos. Que o Senhor abençoe-nos no cumprimento da nossa missão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo assista ao povo de Deus, hoje e sempre, aqui e em toda a face da terra. Amém.